Conhecem, meu nome é Marcos Santamaria, eu sou engenheiro de aplicação das indústrias TOSE. Aqui. E vou fazer então uma apresentação aí para vocês. Aqui. Bom, primeiro contar um pouquinho a história das indústrias TOSE. As indústrias TOSE esse ano estão completando 70 anos da fundação da Coldex. Foi a primeira empresa fundada pelo seu José Daniel TOSE em 1954, junto com o cunhado dele, Mário Lanteri, então seu José Daniel TOSE e Mário Lanteri. Aqui vocês veem eles segurando serpentinas de geladeira. Eles iniciaram fabricando serpentinas para a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil, e peças para aparelho de janela Springer Admiral, que foi o primeiro aparelho de janela fabricado no Brasil. Foi uma empresa precursora aí no mercado de refrigeração e ar-condicionado, porque na década de 60, por exemplo, tinha uma meia dúzia de empresas de ar-condicionado e não tinham equipamentos prontos. O pessoal comprava ventilador, fabricava serpentina, montava na obra toda a instalação. A Coldex foi a primeira empresa a ter uma linha de produção de série de selfies de 3, 5, 7,5, 10, 15 TRs. Isso possibilitou a divisão no mercado da forma com que a gente vê hoje, com fabricante de equipamento, instalador e projetista. Até então era tudo uma empresa só, tinha que fazer tudo. Tinha que projetar, instalar, fazer comissionamento e tudo. Aqui foi uma empresa que cresceu muito. Em 1970, você fez foto dessa empresa na cidade de Diadema, cidade satélite de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ela tinha a segunda maior ferramentaria do Brasil, só perdia para a ferramentaria das indústrias automotivas. Essa fábrica foi vendida para a Trane em 1972. A Trane entrou no Brasil comprando a Coldex, e por muitos anos usou o nome Coldex Trane para só depois tirar o nome Coldex. Porque o nome Coldex era um nome muito forte dentro do mercado nacional, mais forte até do nome Trane, que era uma empresa multinacional. Quando os sócios te venderam a empresa, a Trane fez eles assinarem um contrato que durante 5 anos eles não poderiam abrir uma outra empresa de ar-condicionado. Seu TOSE ainda foi diretor da Trane no Brasil durante 2 anos, mas ele tinha um veio empreendedor muito forte. Em 1975, ele montou a Tropical. A Tropical foi a primeira empresa de difusão de ar no Brasil, a fabricar em forma seriada difusores, grelhas, tomadas de ar externo e etc. A Trox, que é líder mundial na difusão de ar, só veio para o Brasil 2 anos depois. Agora, contada a história das indústrias TOSE, queria fazer uma observação aqui para vocês. Se vocês entrarem no site das indústrias TOSE, vocês vão ver aqui que tem, clicar aqui em cima aparece EAD, tá vendo? Vocês clicando aqui, nós temos um EAD, na verdade é um workshop, vamos dizer, um webinar mais do que um EAD, para ensinar um pouco como é que funciona sistemas de expansão indireta, de água gelada. Para aqueles que estão acostumados a mais trabalhar com aparelho de janela, split, VRF, ter um pouco de noção de como é que funciona sistemas de água gelada. Por enquanto, nós temos 2 módulos, eu é que ministro esses 2 primeiros módulos. O primeiro módulo eu falo da produção e distribuição da água gelada, e no segundo módulo eu falo do consumo da água gelada às unidades terminais, os fancóios. Aquilo que você tem que prestar atenção para selecionar cada equipamento, como é que é um cavalete de um chiller, como é que é um cavalete de um fancóio, e assim por diante. É gratuito. No final tem umas 4 perguntas, você respondendo ainda recebe um certificado de conclusão desses treinamentos. Então agora vamos falar do que a TOSE produz. A TOSE, hoje ela tem 3 divisões. A divisão Tropical, que é desde 1975, fabricando difusores quadrados, redondos, jet nose, fluxo laminar para centros cirúrgicos, underfloor, grelhas, grelha de piso para data center, tomadas de ar externo, caixas de volume ar variável, atenuadores de ruído, dampers corta-fogo. Isso tudo são produtos fabricados pela divisão Tropical, a divisão de difusão de ar das indústrias TOSE. A TOSE tem uma segunda divisão, que é a divisão Jellyfish, a divisão de água quente.
Essa divisão começou nos anos 2000, fabricando bombas de calor para o mercado de piscinas, que estava começando no Brasil. Nós fomos pioneiros na fabricação de bombas de calor para aquecimento de piscina. Isso se estendeu para a produção de água quente sanitária para banho em sistemas centrais de água quente, que é um dos temas aqui da minha apresentação. Essa bomba de calor aqui agora evoluiu também para essa bomba de calor aqui, que é uma bomba de calor que eu chamo bomba de calor evaporação a água ou água-água. Ou seja, a função dela é, em locais como hotéis e hospitais, que eu tanto tenho demanda de ar-condicionado, de água gelada, eu tenho também demanda de água quente para o consumo. Eu vou produzir simultaneamente água gelada e água quente com esse equipamento. Eu consigo transformar qualquer instalação convencional de água gelada numa instalação de recuperação de calor para a produção de água quente para o consumo de chuveiros e torneiras. E, finalmente, a divisão TOSE ar-condicionado, onde nós fabricamos equipamentos de expansão indireta, fan coil, chillers, equipamentos de expansão direta, rooftop, self, splitão, equipamentos de precisão, equipamentos de alto fator de calor sensível aí para data centers, tanto a linha perimetral, que pode ser tanto de água gelada como de expansão direta, como a gente fabrica rooftops de alto fator de calor sensível para data centers, containers, por exemplo, splits de precisão ou splits industriais, também para alto fator de calor sensível, equipamentos em roll para você, data centers que não tem pé direito suficiente para você fazer insuflamento pelo piso, você capta o ar na traseira dos racks e cria uma cortina de ar frio na frente dos servidores, ele fica entre os racks, essa linha rack plug. E aqui, equipamentos wall-mounted, que hoje a TOSE lidera esse mercado de equipamentos wall-mounted. Antigamente teve um boom de equipamentos wall-mounted quando veio a telefonia celular para o país, mas eram equipamentos para estações radiobase de telefonia, equipamentos de pequeno porte, de 5, no máximo 10 TRs de capacidade. Hoje nós estamos vivendo um segundo boom de equipamentos wall-mounted para eletrocentros. O que está acontecendo? Companhias, por exemplo, como a Vale, encomendam, fazem licitação, concorrência com ABB, Schneider, WEG, Siemens, para que eles forneçam um eletrocentro pronto para a usina de minério deles lá em Paraupeba, no Pará. O que são eletrocentros? São cabines de energia. Só que o que aconteceu com os eletrocentros? O pessoal passou a incorporar dentro dos eletrocentros os inversores de frequência dos motores. Agora você imagina inversor de frequência de uma bomba já esquenta para burro, imagine inversor de frequência para um motor de uma esteira, um motor de 300 cavalos, 1000 cavalos, 2000 cavalos. E você tem que ter temperatura controlada por conta da eletrônica embarcada e ao mesmo tempo aquilo dissipa uma enorme quantidade de calor. E hoje a TOSE lidera esse mercado de equipamentos wall-mounted para eletrocentros. Somos os credenciados para fornecimento dos eletrocentros da Siemens e da Schneider. Temos toda uma linha de equipamentos das UTAs para as hospitais, indústrias farmacêuticas, tudo isso. São equipamentos totalmente customizáveis. Aquilo que o projetista colocou no equipamento, a gente vai produzir o equipamento conforme a especificação. O que muda, por exemplo, de um equipamento de conforto para um OTA de indústria farmacêutica, hospital, principalmente a estanqueidade do equipamento. Ele tem uma estanqueidade para atender a norma DW143 de estanqueidade de duto, você tem que ter a mesma estanqueidade no equipamento. Você não pode permitir que tenha nem infiltração nos locais de pressão negativa, nem fuga de ar pelos lugares de pressão positiva. Então ele tem que ter uma alta estanqueidade. Esse equipamento ele pode ter serpentina de água gelada, serpentina de água quente, lâmpada ultravioleta, recuperação de calor com roda entálpica ou cubo entálpico, toda a bateria de filtragens que você precisar, desde o filtro grosso, médio, fino e absoluto, tudo isso pode ser incorporado dentro desse equipamento. Dentro da linha hospitalar, nós temos o fan colete hospitalar,
para atender a norma NBR 7256, que é a norma de ar-condicionado para estabelecimentos assistenciais à saúde, que foi recentemente revisada e que hoje qualquer ambiente hospitalar precisa de, no mínimo, 2 níveis de filtragem, alguns lugares a 3 níveis de filtragem. Então tem que ter grosso e médio, ou pode ser chegar no fino, chegar no absoluto. Então a gente fabrica esse equipamento, pode ter até 3 níveis de filtragem, ele vai de 1 a 3 TRs, e ele pode ser tanto de água gelada como de expansão direta. A gente fornece o condensador, como também você pode comprar uma condensadora VRF e o kit do VRF da marca que você comprar a condensadora, você nos fornece, a gente incorpora na unidade evaporadora também para ele se comunicar com a condensadora VRF da instalação. Durante a pandemia nós lançamos essa caixa de ventilação, que tem por objetivo filtrar o ar do ambiente com um filtro absoluto, um filtro ISO 35, reduzindo assim a carga de material particulado ou a carga viral. Esse mesmo equipamento ele pode ser utilizado para converter um quarto convencional de um hospital num quarto de isolamento para doenças infecciosas por aerosóis, que você tem que ter pressão negativa segundo a norma NBR 7256. Só que o que acontece? Como é que você produz a pressão negativa? Exaurindo o ar do ambiente para que ele possa puxar o ar do corredor. A ideia de ter pressão negativa, qual que é? É que quando você abre uma porta, o ar contaminado pelo paciente que está infectado não vá para o corredor do hospital. Então o ar do corredor é que tem que ir para dentro do quarto. Só que por norma você tem que filtrar esse ar antes de expurgar, para você não correr o risco de você ter uma tomada de ar externo ou uma janela aberta próxima, onde poderia esse ar contaminado voltar para dentro do ambiente hospitalar. Então você tem que filtrar. Então faz isso. E aqui vocês veem um colarinho redondo. Eu tanto posso fazer a circulação, como eu posso fechar essa saída e fazer a saída para esse colarinho. Eu faço um furo na janela, ponho um duto flexível e eu estou expurgando o ar, mas estou filtrando esse ar antes de expurgar. Isso foi muito utilizado aí durante a pandemia para criar ambientes de isolamento. A TOSI fabrica suas próprias serpentinas e atende também o mercado de reposição de serpentinas até de equipamentos de outras marcas. Então, por exemplo, a gente está fornecendo serpentina para os chillers da Carrer do Centro Olímpico do Rio de Janeiro, que já estão todas deterioradas. O que acontece? As grandes multinacionais, como Carrer, Trane, Hitachi, elas não querem fornecer serpentina, elas querem vender o produto inteiro. Você vai pedir uma cotação, ele leva 1 mês para te cotar uma serpentina e às vezes 3, 4 meses para te fornecer uma serpentina. Nós, uma vez aprovado o desenho técnico da serpentina, o prazo de produção é da ordem de 2 semanas, 15 dias. Então, para quem lida com manutenção, isso faz uma enorme diferença. E, finalmente, a TOSI representa no Brasil com exclusividade uma empresa chamada Multistack. É uma empresa americana, líder na produção de chillers modulares, como esse do centro da tela, para permitir você fazer o retrofit de instalações onde o chiller entrou antes das paredes e daí para sair você vai ter que botar aquele equipamento. Acabou. Não sei se acabou aqui. Alô? Alô? Então, ele utilizar para você poder fazer o retrofit, você entra com módulos de pequeno tamanho e você vai unir esses módulos. Se vocês olharem aqui, tem um barrilete com ranhuras, conexão vitálica, você vai unindo esses módulos e assim produzir um equipamento de maior capacidade a partir de módulos de menor capacidade. E agora, finalmente, o tema da apresentação, que é sobre o tratamento de ar externo e principalmente a questão de controle de umidade. Se nós voltarmos no tempo do criador do ar-condicionado, o seu Willis Carrer, a definição dele de ar-condicionado, qual que era?
o controle da umidade do ar, tanto aumentando ou reduzindo o seu conteúdo de umidade. Somado ao controle de umidade está o controle de temperatura, a purificação do ar, a movimentação do ar e a ventilação. Ou seja, o ar-condicionado ele foi criado para controlar a umidade. Hoje a gente está sempre controlando temperatura e muitas vezes negligenciando o controle da umidade. E esse controle é muito importante. Alô? Obrigado, Ronaldo. E nós vamos ver aqui porque é muito importante a gente controlar também a umidade. Então, um sistema de ar-condicionado, qual que é o objetivo dele? Bom controle de temperatura de bulbo seco, controle de umidade, qualidade do ar, confiabilidade, pouca manutenção e eficiência energética. É isso que a gente busca num sistema de ar-condicionado. Então agora vamos falar um pouquinho de umidade, algo que normalmente às vezes é muito pouco entendido. Nós temos que entender, a gente já ouviu falar umidade relativa, umidade absoluta, temperatura de bulbo úmido, ponto de orvalho. O que é tudo isso? A primeira forma da gente ver a umidade é através da umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? É a quantidade de água na forma de vapor contida no ar atmosférico em relação à sua massa ou volume. Pode ser expressa em várias unidades, a mais comum é grama por quilo, gramas de vapor de água por quilo de ar seco. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ar que nós estamos respirando tem umidade na forma de vapor. A gente não está vendo esta água porque ela está no estado de vapor. E a capacidade do ar reter água na forma de vapor depende da pressão atmosférica e da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais vapor de água pode ter no ar. Quando menor a temperatura, menos quantidade de vapor de água o ar consegue reter. E daí é que vem o conceito da umidade relativa. Então vamos ver por que a umidade é relativa. Porque ela é relativa a essa temperatura. A quantidade de vapor de água retida no ar é função da temperatura. Então a definição aqui de umidade relativa é a capacidade do ar reter água na forma de vapor, função da temperatura e umidade. Como exemplo, se eu estou a nível do mar, com a temperatura de 22 graus, a gente vai na carta psicométrica ou num software de psicometria e vê que o máximo que o ar consegue reter de vapor de água são 16,77 gramas. Se eu meço que esse ar está com 8,37 gramas, eu vou dividir 8,37 por 16,74, isso dá 50%, então ele está com 50% de umidade relativa. Então esse é o conceito da umidade. O que acontece com esse ar que está 50% de umidade relativa quando eu aqueço esse ar? O que faz acontecer é que numa temperatura, em vez de 22, quando eu estiver com 30 graus, ele ao invés de reter 16,74, o seu limite dele, passa a ser 20, por exemplo. Então o que vai acontecer? Os 8,37 ficam o mesmo e aqui o meu denominador passou de 16 vai para 20. Se eu aumentei o denominador, o que vai acontecer com a umidade relativa? Ela vai cair, porque eu estou dividindo por um número maior. Da mesma forma, se acontece o oposto. Se eu reduzo a temperatura, a quantidade de vapor de água que o ar vai poder reter a 15 graus vai ser menos do que 16,74. Se eu diminuo esse valor, eu diminuo o denominador da fórmula, eu vou dividir 8,37 por um número menor do que 16,74, a umidade relativa vai subir. Então, com isso, a gente consegue entender melhor o porquê que se fala em umidade relativa, como ela se representa. E aqui nós vamos falar aqui de ponto de orvalho, que é um dado muito importante para você verificar a questão da umidade. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é a temperatura na qual a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e temperatura de ponto de orvalho são as mesmas. A umidade relativa está em 100%. O que é o orvalho? O orvalho é que a gente vê justamente no inverno, quando a gente acorda de manhã cedo, vê aquele gramado molhado de orvalho. Por quê? Porque a temperatura caiu à noite e ela atingiu a capacidade do ar reter água na forma de vapor. Daí esse vapor de água virou água e se depositou na grama. Isso é o ponto de orvalho. Outra forma de se ver o ponto de orvalho, como é que é? Quando eu pego um copo de água gelada e ver aquela formação de água ao redor do copo, não é a água de dentro que saiu para fora.
É o vapor de água que estava em volta do copo que atingiu a temperatura de ponto de orvalho, não conseguiu mais manter a mesmo vapor de água, virou água líquida e se depositou na parte externa do copo. Isso é o ponto de orvalho. Por que é importante saber isso? Vamos seguir aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que ver agora é o seguinte: quando a gente faz o dimensionamento de um sistema de climatização, normalmente a gente usa as tabelas da ASHE, o ASHE Fundamentos, para a cidade em questão. Aqui eu coloquei justamente a cidade que nós estamos, Uberlândia. Para o cálculo de carga térmica, eu vou trabalhar aqui com essa tabela de cooling, onde eu tenho temperatura de bulbo seco de 32 graus e temperatura de bulbo úmido coincidente de 17,7. Esse é o dado que eu deveria usar para o cálculo de carga térmica aqui em Uberlândia. Agora, vamos pensar o seguinte: a de bulbo seco coincidente é 24,3. Aparentemente, vocês vão dizer, aqui a carga térmica é maior. Não. Desumidificar este ar aqui, que apesar de estar 24,3, a umidade dele é tão alta que desumidificar isso é uma carga térmica maior do que desumidificar esse ar que está 32, mas com uma temperatura de bulbo úmido bem mais baixa. Então, essa é a carga que eu vou ter que fazer. E aí vamos pensar o seguinte: vamos pensar num hotel, 100 apartamentos, para ficar um número para fazer proporção, 100 apartamentos, eu vou ter uma taxa de renovação de ar de 70 metros cúbicos hora por apartamento, vezes 100 apartamentos, 7.000 metros cúbicos hora. Ora, eu estou com um ar externo aqui a 24,3 com 22 de ponto de orvalho, na altitude daqui de 943, eu entro num software de psicometria, veja aqui que eu estou com uma umidade de 87%, e eu estou com uma umidade absoluta de 18,79 gramas por quilo. E eu quero ter meu ambiente aqui com 23 graus, com 50% de umidade relativa. O que isso significa? Significa que a minha umidade absoluta tem que baixar de 18,79 para 9,84, e o meu ponto de orvalho aqui, que estava em 22 graus, tem que baixar para 12 graus. Ora, esse processo de baixar para 23,50, pelo software de psicometria, está me dando uma carga de 56,26 kW, que convertendo em TR dá 16 TRs. Mas nenhum equipamento vai fazer isso. Por que ele não faz? Ele não consegue baixar a umidade, baixando só a temperatura para 23, ela vai sair da máquina com ponto de orvalho de 23. O que você tem que fazer? Você vai ter, se o ponto de orvalho desse ponto é 12, eu tenho que resfriar ele para 12 graus. E daí, se eu quiser 23, eu teria que reaquecer. Essa é a forma de desumidificar o ar, sempre você tem que resfriar para fazer que haja a condensação do vapor de água, você tira a umidade absoluta, e depois, como ele sai 100% saturado da serpentina, ou 90%, 95%, você tem que reaquecer para combater a umidade relativa, para baixar a umidade relativa. E daí eu sempre brinco nos meus treinamentos: você tem um carro com ar-condicionado, ventilação e ar quente. Está chovendo e embaçou o vidro. O que você liga para desembaçar o vidro mais rapidamente? Tem palpites aqui? Ar-condicionado. Você liga os dois juntos. Porque o processo de desumidificação é resfriar e reaquecer. Então você liga o ar-condicionado para que a serpentina do ar-condicionado promova a condensação do vapor de água. Em seguida você liga o ar quente para que a serpentina de água quente do motor do radiador, da parte do arrefecimento do motor, reaqueça esse ar e suba e derrube a umidade relativa, de tal forma que esse ar seco e numa temperatura mais alta, ao passar pelo para-brisa, vai remover mais rapidamente a água que se condensou no para-brisa. Então, é isso que você tem que fazer. Repare, então, que a carga térmica que estava em 16, quando eu baixo para 12, a carga térmica já subiu para 23 TRs, para 100 apartamentos. Agora, eu faço primeiro uma bibliografia, eu faço um agradecimento ao professor Oswaldo Bueno, do professor da SMAC aí de ar-condicionado, uns treinamentos ali da Brava, que eu estou utilizando alguns slides de um treinamento que ele deu em 2010 num Fórum de Eficiência Energética da ASHE na América Latina.
que ele faz exatamente o tema desse fórum, qual que é? É o controle simultâneo de temperatura e de umidade em cargas parciais. Vocês vão ver por que ele está falando em cargas parciais, o que acontece. Como é que funciona um sistema tradicional de ar-condicionado? A gente tem um equipamento de ar-condicionado, ele pega o ar externo de renovação, mistura com o ar de retorno, essa mistura vai passar pela serpentina, passar pelo ventilador, eu vou insuflar no ambiente, e eu tenho um termostato aqui no ambiente para manter a temperatura desejada no ambiente, que vai controlar a capacidade de troca térmica dessa serpentina. Se for um VRF, vai controlar a válvula de expansão ali, para controlar a quantidade de fluido refrigerante na serpentina. Se for um vapor coil, a válvula duas vias vai controlar a vazão de água gelada que está passando na serpentina. Qual que é o grande problema do sistema nosso tradicional de ar-condicionado? Vamos pensar o seguinte, as premissas do estudo do professor Oswaldo Bueno. Eu tenho um ambiente que eu preciso uma vazão de ar de 3.623, ar externo de renovação 845, eu quero manter no ambiente uma temperatura de 24 graus, e o meu ar externo está 35, com temperatura de bulbo úmido de 24. O que acontece? Para eu manter 24 graus aqui do ambiente, quando eu tiver com 100% de carga, essa é a carga térmica que ele calculou para esse ambiente, eu vou ter que insuflar o ar a 14 graus. Insuflando o ar a 14 graus, eu consigo manter os 24 graus. O resultado disso é que a umidade relativa do ambiente resultante deste processo de climatização vai ser 54,6%, dentro daquilo que é a faixa recomendada pela Organização Mundial da Saúde, de umidade entre 40% e 60%, que é a umidade que você carrega menos problemas de proliferação de fungos e bactérias. Trabalhar dentro da faixa entre 40% e 60% de umidade relativa. O que acontece quando a carga térmica diminui para 75% da carga térmica original? Para eu manter os mesmos 24 graus, eu não preciso mais insuflar o ar a 14. Eu vou ter que insuflar o ar a 17 graus. Só que quando eu passo a insuflar o ar a 17 graus, eu diminuo a capacidade de desumidificação no meu equipamento. O resultado é que a umidade relativa do ambiente já saltou para 62,8%. Eu já pus em amarelo porque já passou um pouquinho da faixa recomendada. Quando eu faço a mesma coisa aqui para 50%, para manter os 24 graus com 50% de carga térmica, eu preciso insuflar 19. Quando eu vou insuflar 19, a minha umidade relativa do ambiente saltou para 72%. Ou seja, eu estou mantendo a temperatura do ambiente, mas a minha umidade está muito alta, está fora da faixa recomendada. E se eu caio para 25%, para manter os 24 graus com 25% de carga, eu estaria insuflando a 22%, a minha umidade relativa saltaria para 82,7%. Ou seja, esse processo, que é o que normalmente a gente utiliza, consegue manter a temperatura, mas sobe a umidade quando a carga diminui. Então ele não atende tudo que a gente gostaria de um bom sistema de ar-condicionado. Daí o que se passou a fazer quando se quer controle de umidade, quando o pessoal exige controle de umidade? Coloca a resistência de reaquecimento para poder controlar a umidade. Vamos ver o que acontece quando você coloca a resistência de aquecimento nesse mesmo sistema, nas mesmas premissas de estudo. Não vou nem considerar ligar a resistência com 75%, porque estava dando 62% de umidade. Vamos pensar nos 25% e nos 50%. O que acontece? Eu vou ter, para 50% eu teria que ter para esse sistema aqui 2,9 kW de reaquecimento, e para 25% eu teria que ter 5,9 kW. Você estava com um sistema de expansão direta aí chinfrim, aí com um COP de 2,81. Aqui eu estou com 2,81 com 75. Aqui o meu COP cai para 1,65. Aqui o meu COP cai para 1,03. E o meu consumo total, eu passo a ter mais consumo de energia em carga parcial do que em carga total, quando eu coloco um sistema de resistência e aquecimento para controlar a umidade. Então, como é que a gente pode controlar a umidade sem ter esse adicional tão grande de consumo de energia? Através do uso do DOAS. DOAS é a sigla americana para Dedicated Outside Air System, um sistema dedicado para o tratamento de ar externo. Então, o que eu vou fazer? Eu, em vez, imagina um hotel, eu vou ter que ter os meus fan coils dos quartos,
ou meu VRF nos quartos, seja lá o que for, mas eu tenho que ter a minha renovação de ar que é centrada na cobertura e está saindo para cada quarto. Ora, o que eu faço? Eu faço com que eu tenha, o tratamento do ar externo de renovação seja feito não por uma caixa de ventilação que vai carregar toda aquela umidade para dentro dos quartos e vai gerar mofo nos quartos. Eu vou desumidificar esse ar externo de renovação utilizando um DOAS. Então eu pego o ar externo, eu vou tratar esse ar externo, passar pela serpentina, pego o ar de retorno, passo. Então o termostato do ambiente vai comandar a minha serpentina aqui do fan coil do quarto. Agora eu tenho um umidostato que vai controlar aqui o meu fan coil de ar externo para que ele mantenha a umidade dos ambientes atendidos por essa renovação de ar. O que essa forma de se projetar proporciona no meu negócio? As mesmas características aqui. Eu vou ter um ar externo agora. Você lembra que quando eu coloquei 23 graus com 50% de umidade relativa, o ponto de orvalho era 12. Essa é a referência da importância do ponto de orvalho. Eu tenho que pegar com que o meu ar externo baixe a temperatura para 12 graus, para eu garantir o ponto de orvalho desejado no ambiente. Qual é o resultado de eu ter o sistema aqui? Vocês vão assistir a palestra do professor Francisco Dantas amanhã no final do dia. É o sistema que ele chama de desacoplamento do calor sensível do calor latente. Calor sensível é temperatura, calor latente é umidade. A desacoplamento ocorre quando a máquina de recirculação do ambiente cuida da temperatura e a máquina de renovação do ar cuida da umidade. E isso é desacoplar calor latente de calor sensível. Então eu vou estar insuflando a 12 graus. Com o sistema aqui do DOAS, eu consigo manter a umidade dentro da faixa recomendada nas cargas parciais, ó, 50, 52, 55, 59. Eu não estourei a umidade, não estourei os 60%, e eu não tive acréscimo de energia. Teve um pequeno acréscimo, não está caindo a energia na mesma proporção que cai a carga, mas não acontece como acontece no sistema convencional, que o consumo de energia em carga parcial fica mais alto do que o consumo de energia em carga total. Então vamos comparar agora os três sistemas. O sistema convencional, meu consumo de energia cai em cargas parciais, mas a minha umidade relativa sobe, então eu não atendo às minhas necessidades. O sistema de reaquecimento, eu consigo manter a umidade usando resistência elétrica, mas o meu consumo de energia sobe abruptamente no consumo das resistências elétricas. E na utilização do DOAS, no desacoplamento do calor latente e do calor sensível, eu consigo manter a umidade dentro da minha umidade objetivo, sem acréscimo aqui no meu consumo de energia. O acréscimo é pequeno, tá vendo? 50% caiu de 4,89 para 5,44. 2,64 para 4,40, mas muito menos do que o 12,63 de se utilizar resistência elétrica. Então, o que eu vejo, por que eu estou fazendo toda essa exclamação? Porque a gente, aqui não é o caso de Uberlândia, a carga térmica de ar externo aqui de Uberlândia deu baixa, deu na faixa aí de 20 TRs para 7.000. Mas quando a gente vai para Salvador, Recife, Manaus, Fortaleza, esses mesmos 7.000 metros cúbicos hora dão uma carga térmica de ar externo de 30 TRs, tá certo? O que acontece nos hotéis todos na rede litorânea no Brasil? O pessoal coloca a caixa de ventilação, joga toda aquela maresia para dentro dos quartos. O pessoal tem um sério problema de contaminação por mofo dentro dos quartos. Por quê? Porque não trata o ar externo. Se você desumidificar o ar externo de renovação, você resolve esse problema. Agora, além de usar o DOAS, daí vamos para um segundo conceito de melhorar ainda esse DOAS. Como é que eu posso melhorar a capacidade aqui de desumidificação desse DOAS? Eu faço uma coisa que a gente chama de ciclo runaround coil. Tá vendo aqui? Eu tenho um fan coil normal, com uma serpentina, e tem uma fábrica americana que fornece essas duas serpentinas interligadas com tubos, fluido refrigerante, tipo heat pipe, que você coloca antes e depois da serpentina. O que isso consegue? Eu faço com que a primeira serpentina pegue o grosso do calor,
A segunda serpentina existente de água gelada vai resfriar e desumidificar. E a terceira serpentina vai fazer o reaquecimento. O calor absorvido por essa serpentina vai para esse tubo e volta para essa serpentina e eu faço o reaquecimento sem gastar energia. Só que esse equipamento aqui, produzido por essa empresa americana ACT, não é viável economicamente para a gente estar produzindo no Brasil essa tecnologia de heat pipe, e o pessoal ainda nem se conscientizou que precisa desumidificar o ar externo e inovação. Mas a gente tem como resolver isso fazendo uma solução do piqueniquim. Então, como é que a gente faz isso? Vocês lembram do ar externo aqui para Uberlândia, 7.000 metros cúbicos hora. O que eu tenho? Eu estou com 24,3, com 22 de bulbo úmido, uma umidade relativa absoluta de 18,79. Eu monto um fan coil, qualquer fabricante de fan coil pode te fornecer 3 módulos serpentina e um módulo ventilador. Eu monto esse fan coil com 3 módulos de serpentina de 6 filas e um ventilador. Eu entro com a água gelada nessa segunda serpentina a 7 graus. Essa saída da água gelada da segunda serpentina vai para a primeira serpentina. Essa água vai estar a 13,7 graus. E essa água a 13,7 vai sair da primeira serpentina a 20,3 graus. Isso tudo você dimensiona. Quando você coloca 2 serpentinas de 6 filas, eu vou ter o rendimento térmico de uma serpentina de 12 filas. Mas eu dividi em 2 para poder ter espaço para eu poder lavar com a VAP e conseguir limpar essas serpentinas. Resultado, aumentando a capacidade térmica da serpentina, eu posso reduzir a vazão de água e ter um ΔT alto nessas serpentinas. Então eu procuro projetar o DOAS para que essas 2 serpentinas me dêem um ΔT da faixa de 13 graus, para que eu consiga entrar com água 7 e sair com água aqui na faixa de 20 graus. Quando eu faço isso, o que acontece? O ar aqui que estava 24,3, ele baixou para 17,5 na primeira passagem e depois baixou aqui para 10,4. Resultado, agora o ar está mais frio do que a água. Então, se essa água que já passou por essas 2 serpentinas de água gelada, eu colocar numa terceira serpentina, essa serpentina vai ser uma serpentina de reaquecimento, de água quente, de recuperação de calor. Eu não tive que produzir água quente, o meu próprio ar produziu essa água quente. E daí o que acontece? O ar a 10, trocando calor com uma água a 20, essa temperatura aqui vai subir para 18,5. E daí eu já passo a ter uma umidade relativa, aqui tá ruim de ver, mas de 58%. O ventilador vai ganhar mais ou menos 1 grau, eu vou estar saindo aqui com o ar a 19,5, com 55% de umidade relativa. Ou seja, eu passo a ter um ar externo que eu vou mandar para os quartos, com uma temperatura abaixo da temperatura ambiente objetivo, então eu estou diminuindo a carga para os equipamentos de recirculação, e eu já estou com um ar abaixo dos 60% de umidade relativa. Então eu consigo garantir que não tenha mofo nos quartos. Agora, como é que a gente pode, o tema da apresentação é como a produção de o tratamento de ar externo pode auxiliar na produção de água quente. Daí vem um segundo equipamento. Eu estou com esse equipamento aqui, que é o DOAS, que vai me produzir o ar externo de renovação. Eu estou com uma água agora a 17,3, voltando aqui, ó. Repara que essa água a 20,3, o ar a 10 resfriou ela para 17,3. Então, eu não só reaqueço sem gastar energia elétrica, como eu vou diminuir o consumo do chiller, porque eu estou esfriando a água. Essa água, em vez de eu mandar água para o chiller a 20,3, eu vou mandar essa água a 17,3. Como o ΔT é alto, o que a gente faz quando trabalha com ΔT alto de água gelada? Associa chillers em série. O primeiro baixa tantos graus, o segundo baixa outro. Só que em vez de eu colocar 2 chillers, eu vou colocar essa bomba de calor água a água, que ela é como se fosse um chiller condensação a água, só que ela é uma bomba de calor, porque o set point dela é água quente, e ela produz simultaneamente água gelada e água quente. Resultado disso aqui, eu passo essa água, eu vou diminuir essa água de 17 para 10, e vou mandar para um chillerzinho inverter aqui de 20 TRs. E ele vai baixar a água a 7. O que acontece?
toda vez que o compressor desta bomba de calor estiver em funcionamento para produzir água quente, eu estou diminuindo a demanda de água gelada aqui para o chiller. Então o chiller de 20 TRs, porque a minha carga aqui para o chiller aqui, ó, era de 17,7 TRs, pois um chiller de 20. Então, mesmo que a bomba esteja desligada, eu estou com o chiller, vai me garantir essa água 7. Agora, quando a bomba ligar, ela vai baixar de 17,3 para 10,5, o chiller vai completar para baixar para 7, em vez de trabalhar com 20 TRs, 17 TRs, vai trabalhar com 7 TRs, 8 TRs. Ou seja, eu estou recuperando o calor, eu estou diminuindo a demanda para o chiller. Como que trabalha essa bomba de calor? Esse é o código dela, HOT 55WW58. HOT água quente a 55 graus, água, porque água gelada e água de condensação. 58 eu estou arredondando a capacidade de aquecimento dela, 57,7 TRs. Ao mesmo tempo que eu produzo 57 kW de água quente, eu estou produzindo 41 kW de água gelada. Converter isso para TR dá 11,7 TRs. Consumindo quanto de energia elétrica? 17,9 kW, 18 kW. Quando eu divido aqui os 41 kW de água gelada pelo 17,9, eu tenho um COP de refrigeração de 2,29. Quando eu divido aqui os 57 de água quente pelo consumo, eu tenho um COP de aquecimento de 3,22. Quando eu uso um chiller, eu só aproveito o lado frio do ciclo de refrigeração. Quando eu uso a bomba de calor, eu só uso o lado quente do ciclo de refrigeração. Aqui eu estou usando os dois, porque eu estou esquentando água, então estou aproveitando o lado quente, e a água gelada que eu estou produzindo está diminuindo o consumo do meu chiller. Então eu posso somar esses valores e dizer que na simultaneidade o meu COP é 5,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada quilowatt de energia elétrica consumida pela minha bomba de calor, eu estou produzindo 5,5 kW de energia térmica, 2,29 na produção de água gelada e 3,22 na produção de água quente. Como é que eu faço essa instalação? Aqui, ó. Eu tenho a minha demanda de água gelada do hotel. Tenho aqui, eu estou com um chiller atendendo a minha demanda de água gelada. Tenho o meu reservatório de água quente. À medida que eu consumo essa água quente a 50, 55 graus e reponho com a água da rua 20, o que vai acontecer com a temperatura desse reservatório? Vai cair. O que normalmente o pessoal faz? Coloca uma bomba, circula a água do reservatório por uma bateria de aquecedores a gás de passagem, a água pega 50, devolve a 55 para poder manter essa temperatura do reservatório de água quente. O que a gente está propondo? A bomba de calor. Aqui, tracejado aqui, os componentes do ciclo frigorífico. Compressor, evaporador, dispositivo de expansão, no caso, válvula de expansão eletrônica, e condensador. Quem rejeita calor no ciclo frigorífico é o condensador. Então, o condensador eu vou ligar no meu reservatório de água quente, esse trocador à placa, e vou circular em paralelo ao gás. E daí eu ajusto o set point do meu sistema a gás para ele ser o meu backup. Quem vai ter que estar sempre produzindo água quente é a minha bomba de calor. Ah, mas quebrou o compressor, deu alguma falha, faltou energia elétrica, o gás vai entrar. Você passa a ter um sistema flex, um sistema híbrido. O gás continua com uma tua segurança. Você não vai desmanchar a instalação existente de gás do hotel ou do hospital que você vai estar instalando esse equipamento. Você vai manter o gás, você só vai acertar o set point para que ele não entre, a bomba de calor faça toda a operação, mas em caso de falha da bomba você tem o gás de backup. E a grande sacada agora é o seguinte: como é que eu trabalho com a água gelada? Eu pego aqui o retorno da água dos fan coils, no caso, como é o DOAS, eu estou pegando essa água 17,3, baixando para 10,5, mandando para o chiller e devolvendo. Essa é a forma de instalação desse sistema. Agora vamos ver o ganho financeiro disso daqui. O que acontece? Aqui, então, tarifas, cada lugar vai ter uma tarifa. Aqui eu uso essa apresentação para todos os locais. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Energia elétrica, 60 centavos o quilowatt-hora. Gás natural, 4,32 o metro cúbico, e GLP, R$ 7,00 o quilo. Cada um tem o seu poder calorífico. 860, 9,400, 11,500. Quando eu faço uma regra de 3, eu trago tudo para a mesma base de quilowatt-hora, eu passo de 60, 39, 52. Quem olha essa tabela vai falar, o gás é mais barato para esquentar água do que energia elétrica.
correto? Só que agora a gente vai para a tabela de baixo. Quando eu uso um chuveiro elétrico ou a resistência elétrica num boiler, o meu quilowatt térmico tem o mesmo custo do meu quilowatt elétrico, porque 1 quilowatt de energia elétrica me dá 1 quilowatt de calor. Então eu vou dividir 60 centavos por 1, o meu quilowatt térmico é 60 centavos. Quando eu uso uma bomba de calor a ar, o COP de aquecimento dela é da ordem de 3,14, aqui para a região sudeste. O COP vai variar conforme a temperatura externa. No inverno o COP é mais baixo, no verão o COP é maior. Na média anual dá uns 3,14. Então o meu quilowatt térmico, qual é o preço dele? 60 centavos dividido por 3,14. Então o meu quilowatt térmico passa a custar 19 centavos. Quando eu uso essa bomba de calor água-água, que eu aproveito os dois lados do ciclo frigorífico, eu vou dividir os 60 centavos pelo COP de aquecimento de 3,22. Já vai dar um número mais baixo que o de 19 centavos. Mas eu não paro por aí. Eu tenho que calcular quanto de energia eu estaria gastando no chiller e que eu estou economizando quando a bomba de calor está trabalhando, porque ela está produzindo água gelada no lugar do chiller. Se eu tiver um chiller com COP de 4,40 e fizer essa conta, isso daqui cai para menos de 10 centavos, 9,23. Praticamente metade do anterior, que era o que se esperava, porque você estava aproveitando os dois lados do ciclo frigorífico e não só o lado quente. Já o lado do gás, o que acontece? Quando aqui, eu só pensei no poder calorífico, mas se vocês forem na etiqueta do aquecedor a gás, está lá, a etiqueta do Inmetro, eficiência, 86% é o classe A do Inmetro. Então eu tenho que dividir 0,39 e 0,52 por 0,86. Isso daqui salta para 0,45 e 0,60. Então olha como é muito mais baixo o custo do quilowatt térmico de aquecer com essa bomba de calor em relação ao gás. Resultado disso daqui, quando eu migro um sistema de aquecimento de água, de gás, para a bomba de calor, o que vai acontecer? Se eu usar a bomba de calor tradicional a ar, o meu custo de energia elétrica vai ser da ordem de 30% a 40% do que eu estava gastando com gás. Eu estou economizando de em torno de 60%. Quando eu uso essa bomba de calor a água, olha o custo dela e olha o custo aqui, eu vou ter um consumo de energia elétrica na faixa de 15% a 20% do que era o consumo de gás. Uma economia na faixa aí de 80%. Vamos ver se isso se aplica na prática. Estudo preliminar Hotel Merit de Guarulhos. Aqui as tarifas dele, ó, já está corrigido pelas tarifas dele. A expectativa aqui era de uma economia de 81%. Aqui estaria a tarifa ali de 10 centavos o quilowatt térmico. Aqui a tarifa de 0,56 aqui do aquecedor. Um estudo mais apurado, eu teria mês a mês, gastando aqui no ano 496 para produzir de gás, para produzir água quente. E usando uma bomba de calor, eu ia ainda ter um pouquinho de consumo de gás, na faixa aí de 68 mil, e a energia elétrica da bomba ia ser mais 63, dava 132. Subtrai dos 492, dá 270. A economia prevista, fazendo um cálculo mais, ia ser de 67,2%. Vamos ver o que isso deu. Ó. A instalação do Hotel Merit de Guarulhos. O que acontece? Aqui eu estou em 2022, eu estava gastando aqui 35 mil de gás, no mesmo período de 2023 caiu para 3 mil, e o meu consumo de energia elétrica foi para esse número, tantos quilowatts. Vamos pôr isso agora em dinheiro. Só gás 2022, por mês, R$ 31.800. Gás mais bomba de calor, mais bomba de circulação, 9 mil. Qual foi a economia mensal? 21.800. Quanto custou o equipamento de instalação? 300. Retorno do investimento? 14 meses. CO2 economizado, aqui está o cálculo de CO2, de 2022, 75 contra 6 mais 3 mais 9 em 2023. Eu estou economizando 69% na emissão de CO2. Então, quilos de CO2 evitados num período de 6 meses. 64.338 quilos de CO2 que eu deixo de emitir para o ambiente. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado.